Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para a nossa quarta aula, onde eu vou te falar como fazer um planejamento de pesquisa para o seu trabalho acadêmico. Então, se você quer ver, já continua na aula e vamos lá! Pois é, gente, na aula passada eu falei um pouquinho sobre os tipos de trabalhos acadêmicos que você pode encontrar durante a sua graduação ou pós-graduação, como também como você fazer o planejamento antes de iniciar a pesquisa em si, né, a elaboração do seu trabalho. E na aula de hoje eu vou te falar como realizar o planejamento de pesquisa, ou plano de pesquisa, ou projeto de pesquisa, tá bom? Pode ser algumas dessas denominações, que no caso significa ali o planejamento para você realizar a sua pesquisa, a sua redação científica, que será o seu trabalho. Então, independente do trabalho que você estiver fazendo, você deve ter um planejamento para que sua pesquisa ocorra de maneira fluida e venha dar um bom resultado. E existem vários elementos que precisam ser definidos na elaboração do seu projeto. Lembrando que não existe um modelo único para você realizar um projeto de pesquisa, porém, existem algumas exigências metodológicas que aparecem aí em todos os tipos de trabalhos acadêmicos e eu citarei aqui as mais comuns para você seguir, dividido em etapas para você conseguir elaborar a sua pesquisa. E o primeiro passo para você conseguir elaborar a sua pesquisa é você delimitar o tema do seu trabalho. É você definir esse tema. Geralmente as faculdades sempre dão ali um tema inicial para você desenvolver o trabalho a partir dele. Então, a partir desse tema, você vai definir a temática do seu trabalho. Ou seja, tem um tema geral ali, porém você vai selecionar uma temática que você tem mais afinidade dentro daquele tema pré-determinado pela sua faculdade. E para você definir esse tema, é interessante você escolher um assunto que venha produzir novos conhecimentos e descobertas para o avanço da ciência, como também ser assunto mais atual para você não ter dificuldade de achar material suficiente para a elaboração da sua pesquisa. Então, sempre vê aí um assunto que está em relevância, que está em atualidade, para você não ter nenhuma dificuldade de achar materiais de apoio para a produção do mesmo. E agora vamos para a segunda etapa do nosso planejamento, que é você delimitar o tema. Então, a gente já definiu o tema e agora você terá que delimitar. E o que significa delimitar um tema? Então, você vai pegar aquele tema específico que você definiu e você vai refinar ele, colocar entre molduras, colocar fronteiras nele. Porque um trabalho ele precisa ter começo, meio e fim, senão ele fica muito jogado se você não delimitar ele, não colocar ele em uma estrutura. Porque se a gente for falar da temática, a gente vai longe, né? Não vai ter fim, porque assunto é o que não falta, sobretudo no mundo. Então é super importante você delimitar. Então, se você quer falar sobre um assunto, você fala até tal ponto. Por exemplo, se você é da área de pedagogia e o tema pré-determinado ali da faculdade é escola e sociedade, então a temática do meu trabalho, por exemplo, seria o papel da escola na sociedade. Então eu iria falar ali qual a função da escola na sociedade, o que a escola causa nos participantes dela, né? Ou seja, ali os acadêmicos, o que ela vai proporcionar a esses estudantes e o que esses estudantes irá desenvolver para a sociedade. Então isso aí seria a minha delimitação do meu tema, onde eu ia falar desde o papel da escola até ali o papel dos estudantes na sociedade e o que eles iriam lhe proporcionar. Então isso é uma questão de você conseguir delimitar aí o seu tema. Você vai ter todos os itens necessários para o próximo passo que eu irei te falar, que seria o levantamento de dados. Então, para você desenvolver a sua pesquisa, você precisa de leitura, de pesquisa. Então, com esses itens já determinados aí, agora você vai a campo, dependendo aí da sua pesquisa. Se sua pesquisa for em campo, literalmente, você vai até ali a escola, ver todo esse processo. Como eu dei o exemplo aqui, função da escola para com os estudantes e os estudantes para com a sociedade. Ou se sua pesquisa for bibliográfica, ou seja,
É uma pesquisa ali baseada em livros, artigos, teorias de autores. Então você vai pesquisar acerca desse tema delimitado, fazendo um levantamento de dados com apoio aí de uma revisão de literatura, que consiste ali na busca de teorias já publicadas que vão contribuir para a sua fundamentação teórica, e a técnica que você irá utilizar para esse levantamento de dados será a pesquisa bibliográfica, como na maioria dos casos, né? Os trabalhos são geralmente mais teóricos mesmo, mais com ênfase nessa questão de referenciar. E para você realizar a sua pesquisa bibliográfica, você pode estar utilizando aí de livros, livros físicos ou e-books que você encontra facilmente aí na internet, como também artigos científicos, monografias, trabalhos acadêmicos, enfim, todos esses materiais que são referenciáveis. Então vocês podem utilizar na sua pesquisa bibliográfica, tanto para você se basear ali, ter uma boa base e entender sobre o assunto que você falará, como também para você conseguir ali pegar suas citações, suas referências, suas teorias para embasamento da sua fundamentação teórica. Então, por mais que você não utilize tudo no seu trabalho, mas será importante aí para você conhecer melhor sobre a temática. Gente, vou estar utilizando aqui uma colinha que eu fiz, pois é muito assunto para falar, então eu tenho que dar uma lidazinha de vez em quando para lembrar. Mas enfim, como sabemos, a pesquisa bibliográfica é importante para a ampliação do nosso conhecimento sobre aquele tema, como também permitirá aí a formulação do problema da nossa pesquisa e possibilitará a definição dos objetivos do nosso trabalho, além de nos auxiliar na escolha dos procedimentos metodológicos que nos auxiliarão ali posteriormente na construção e interpretação da nossa pesquisa. Então é super importante que você realize essa pesquisa, e para você conseguir realizar uma leitura significativa, né? Porque nesse momento você não irá fazer a produção do seu trabalho. Você está fazendo um planejamento de pesquisa, ou seja, você vai fazer mais a leitura ali. É importante também você fazer anotações do que você achou importante, como também salvar ali o que você achar que vai utilizar como referências. Como eu falei no vídeo passado, faz uma pastazinha aí no seu computador ou no seu celular, ou até mesmo no seu caderno, para salvar todas as referências, livros que você leu ou vai utilizar para tirar citações, como artigos, periódicos, sites, leis, tá bom? Então, tudo aquilo que você utilizar para fazer a sua pesquisa é importante você anotar e guardar em uma pasta, pois depois o que você não utilizar é só apagar, mas salva tudo aí que vai te ajudar demais na produção do seu trabalho, tanto na fundamentação teórica, como também ali na metodologia do seu trabalho, onde a gente tem que adicionar, né, todos os dados que a gente utilizou para levantar essa pesquisa. Então é super importante você ter tudo salvo, pois a gente não lembra de tudo, né? E para você realizar uma leitura significativa, ou seja, uma leitura que realmente vai funcionar aí para quando você for fazer o seu trabalho acadêmico realmente acontecer, você deve seguir 4 passos que eu vou mencionar agora. Um deles é você fazer uma leitura exploratória, que é uma leitura de sondagem para localizar informações sobre o tema, procurando obter uma visão geral do que já foi publicado acerca daquele assunto. Então você vai no seu computador, ali no site, no Google, e você vai pesquisar de maneira mais geral sobre aquela temática. Então, como eu dei o exemplo aqui de escola e sociedade, você pode jogar aí no Google escola e sociedade, e você vai ter ali uma visão geral sobre o assunto, para você ter uma noção do que você vai querer falar, do que você acha mais importante e o que seria mais interessante para gerar uma problemática. Então você vai fazer essa leitura exploratória e após ela você vai realizar uma leitura seletiva, que consiste na seleção das informações mais importantes em relação ao tema proposto, através de uma leitura mais superficial, selecionar ou eliminar os materiais coletados anteriormente. Então você vai fazer aquela leitura exploratória de maneira geral e agora você vai selecionar o que você achou mais importante, como eu falei, aquilo que te chamou mais atenção, que pode gerar ali uma problemática, que seria interessante ser mencionado,
Então, você vai fazer essa seleção e após a seleção você vai fazer uma leitura crítica, onde você implicará em avaliar as informações, diferenciando as ideias principais das secundárias, listando em uma ordem de importância. Assim, no primeiro momento, deve-se entender o que o autor quis transmitir, ou seja, a visão, o propósito do autor e, posteriormente, refletir sobre a perspectiva do autor, as nossas próprias conclusões. Então, a gente vai aí colocar em ordem de importância de acordo com a nossa leitura crítica. Então, você vai pensar, vai refletir aí o que seria mais importante para colocar ali no início da sua pesquisa e o que você deve ir adicionando de maneira mais superficial, sem dar tanta importância. Então, você faz aí essa reflexão e após você vai realizar a leitura interpretativa, que tem como propósito a construção da base teórica para a fundamentação da sua pesquisa, relacionando afirmações do autor com o problema da pesquisa, aquilo que você quer provar ou comprovar. Então, aqui você vai selecionar o que será embasamento teórico, se aquele autor ou teoria confirma o que você precisa ali comprovar, o que você precisa resolver, né, de acordo com a sua problemática. Então, são esses 4 passos para você conseguir realizar uma leitura significativa, né, começando aí do zero. E assim você vai conseguir a formulação do problema, que tem o objetivo de responder uma pergunta, uma questão sem solução momentânea em relação ao tema proposto da sua pesquisa. Então, é aqui que você vai gerar a problemática. De acordo com todas essas leituras, né? Você vai ver aí o que ficou no ar, o que você acha interessante, que seria uma problemática que deve ser resolvida. Então, aqui você vai gerar uma questão e é importante que essa questão tenha uma probabilidade de ser solucionada ou respondida através da própria pesquisa e da coleta de dados que você for utilizar. Então, por exemplo, você vai gerar uma problemática acerca ali daquele tema que eu falei sobre escola e sociedade. Então, a problemática poderia ser se a escola realmente está cumprindo o seu papel na sociedade de tornar as pessoas cidadãs. Então, esse poderia ser uma problemática e no decorrer ali da minha pesquisa, eu iria responder essa questão utilizando ali de teorias e embasamento de outros autores, seja aí mais antigos ou mais atuais, a fim de mostrar, né, se essa função realmente está sendo cumprida ou não. Então é assim basicamente que você gera uma problemática e deve ser respondida aí não de forma direta, mas no decorrer ali do seu trabalho você vai trazendo essa questão, se isso realmente está acontecendo ou não, se ela tem como ser solucionada ou não, baseando aí sempre de autores e de embasamento teórico. Iremos fazer a determinação dos nossos objetivos. Então, você vai definir os objetivos da sua pesquisa, ou seja, os propósitos a serem alcançados com o estudo. Portanto, em uma definição simplificada, os objetivos demonstram o que se pretende investigar. A determinação dos objetivos significa a definição ou precisão e clareza do que se pretende alcançar com a pesquisa em 2 aspectos, que seriam aí os objetivos gerais e os específicos. O objetivo geral, ele é mais amplo, mais ou menos abstrato, porém é claro, a ser resolvido pela pesquisa. A frase deve ser iniciada sempre com um verbo abrangente e na forma infinitiva, envolvendo o cenário da pesquisa, seja em uma empresa, uma cidade, um grupo, um produto, e uma complementação que apresente a finalidade. Então, esse seria o objetivo geral. E agora vamos para os objetivos específicos, que trata-se da apresentação detalhada do objetivo geral, que é mais restritos, intermediários, especificando o tema geral. Ou seja, os objetivos específicos possibilitam a investigação do objetivo geral, redefinindo, esclarecendo e delimitando. Deve ser formado levando em consideração os seguintes critérios. Deve ser formulados com verbo no infinitivo que define a ação ao ser cumprida. São intermediários e instrumentais permitindo atingir os objetivos gerais. Deve-se tomar cuidado com o uso dos verbos nos objetivos gerais específicos, pois os que forem empregados nos objetivos gerais devem ser
de maior significado e amplidão, e os verbos utilizados nos objetivos gerais devem ser de maior significado que os dos objetivos. Você vai ter ali um objetivo mais amplo, que no caso é o objetivo geral, e o objetivo específico será baseado naquele objetivo geral, tá bom, gente? E agora eu vou dar exemplo aí de tudo isso que eu falei para vocês entenderem melhor. Então, aqui no caso do nosso trabalho, da nossa pesquisa, seria o tema dificuldades de aprendizagem. E daí eu iria fazer a delimitação do nosso tema, que seria dificuldades de aprendizagem referentes à afetividade e a transformação do tema em problema. Então, aqui eu ia gerar aquela problemática. E a problemática do nosso tema já definido seria qual a relação entre afetividade e dificuldade de aprendizagem dos alunos da turma X, como é um exemplo, não vou mencionar, de um colégio tal, em relação à afetividade. Então, essa seria a problemática. O objetivo geral deste trabalho seria analisar a dificuldade de aprendizagem dos alunos da turma X de um colégio tal em relação à afetividade, e os objetivos específicos seria verificar a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. O segundo objetivo específico seria identificar as relações afetivas entre familiares e escolares dos alunos. E o terceiro específico seria apresentar as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos. Então, assim que você consegue fazer todo esse planejamento, e aqui você iria já anotar tudo definido, desde o tema até os objetivos específicos. Então, assim conseguimos fazer todo o nosso planejamento de pesquisa para, enfim, realizar o nosso trabalho ali, realmente chegar a escrever. Então, não é somente você sentar na frente do computador e tentar escrever sem nada em mente. É interessante que você faça todo esse projeto de pesquisa, pois assim você consegue saber o que você vai ler, o que você deve selecionar para o seu trabalho, o que é importante, o que não é. E assim você vai ter muito conhecimento para estar repassando ali para o seu trabalho, para a escrita, sem muita dificuldade e ter o que falar, porque sabemos que quando vamos produzir um trabalho acadêmico, por nós a gente falava só uma frase ali e já estava de bom tamanho, a gente já explicou tudo. Porém, os trabalhos acadêmicos não, eles são bem aprofundados, então quanto mais você lê, quanto mais você souber sobre o assunto e tiver aí bons embasamentos teóricos, você vai conseguir desenvolver aí muitas e muitas páginas de trabalho acadêmico, lembrando para não exagerar também, para não passar ali da nossa delimitação. Então você deve realizar o seu trabalho falando tudo sobre aquele tema que você delimitou, tá bom? Não vai passar porque senão vai ficar algo em aberto. É bom que você fale sobre tudo que você determinou de forma super completa, para que a pessoa que venha ler, o leitor, não tenha nenhuma dúvida após realizar toda a leitura do seu trabalho, da sua pesquisa. E onde você poderia achar essas fontes de pesquisas? Então você pode utilizar aí de bibliotecas físicas, na sua cidade. Você pode pesquisar nos livros físicos dela, ou você pode utilizar de fontes confiáveis na internet. Você pode encontrar aí revistas eletrônicas, periódicos científicos, sites de diversas instituições que realizam a divulgação de suas pesquisas através de veículos eletrônicos. Lembrando sempre de você verificar se realmente aquela fonte é confiável ou não, sempre ali olhando as referências, para que seu trabalho venha a ser um trabalho realmente embasado na verdade e não na mentira. Você pode utilizar aí de livros, como eu falei, encontrando aí livros físicos, como também e-books, periódicos. Vocês podem achar em revistas científicas, trabalhos acadêmicos, pode ser aí artigos, monografias, relatórios, resenhas, resumos. Para legislações você pode procurar nas leis ou normas. E para coleta de dados você pode estar utilizando aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um importante instituto de pesquisa brasileira que pode contribuir aí para a coleta de dados da sua pesquisa. Vou citar aqui 2 sites que você pode estar encontrando alguns desses materiais, que realmente é uma fonte confiável, que é o Google Acadêmico. Então por lá você encontra
várias e várias fontes de pesquisas super confiáveis para realizar a leitura e também para embasar o seu trabalho acadêmico, como também você pode estar utilizando aí esse Elo, não sei como fala, mas vou deixar aqui na descrição o link dos dois. Lá é uma biblioteca eletrônica com periódicos científicos brasileiros que são ótimos aí, só você adicionar ali o tema que você deseja encontrar sobre e vai ter tudo referenciado, tudo certinho para você conseguir fazer a sua pesquisa sem nenhum problema. Lembra sempre de seguir as normas da ABNT, pois são super importantes para fazer ali a formatação gráfica do nosso trabalho, como também para as referências. E é basicamente assim que você consegue realizar um planejamento de pesquisa para a elaboração do seu trabalho acadêmico. Tenho certeza que agora você sabe por onde começar, pois quando vamos realizar o trabalho acadêmico, a gente pensa que é só sentar ali e já tentar escrever, mas não. Precisa de todo esse passo a passo para a gente conseguir desenvolver e conseguir produzir um ótimo trabalho para a nossa faculdade e tirar aí uma ótima nota, como também adquirir muito conhecimento profissional. Lembrando que sobre o trabalho acadêmico ainda não acabou. No curso ainda terá uma aula bônus, onde eu falarei mais um pouquinho sobre redação científica e como você produzi-la de maneira guiada. Então não perde, fica até o fim desse curso, porque assim você vai conseguir adquirir ainda mais conhecimento sobre trabalhos acadêmicos. Foi essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!